Opa! E aí, tudo bem? Então, como tá no título desse vídeo, eu tô aqui para te ensinar agora, de uma maneira talvez simples, lógica de programação, para tu poder sair do zero, né? Não sei nada, tô aqui querendo entender alguma coisa. Vou tentar te passar todo o pontapé inicial, assim, tipo, nunca codei, quero sair dessa aula aqui codando algum script, entendeu? Fazendo alguma coisa, tá? É, é adequado que tu tenha um computador, né? Que tu vai conseguir reproduzir isso aqui. Pode ser Windows, Linux. Eu tô no Windows aqui, como tu pode ver. E vai ser uma coisa bem simples, introdutória. Eu vou explicar um pouquinho de JavaScript, tá? Acho que eu vou fazer mais de um vídeo, porque não é bem assim, né? Tipo, demora um pouquinho para entender algumas nuances, assim. E, cara, eu sou quem eu sou? Eu sou engenheiro de software há 5 anos, oficialmente. Já estou na faculdade há quase. Quer dizer, comecei a faculdade em 2015, né? Agora, em 2020, comecei a trabalhar. E é isso aí, tô até hoje trabalhando como dev, né? Full stack. Tenho noção de infra, de arquitetura, estou sempre estudando. A IA tá aí, então, assim, para tu que não quer começar por IA, teoricamente, mas tu que prefere um vídeo no YouTube, quem sabe, né? Vou te dar uma introdução, né? Do que tu pode fazer com o JavaScript, como é que ele funciona. É uma stack que eu uso desde que eu comecei. Na verdade, a primeira stack que eu usei foi a PHP, mas JavaScript me atendeu mais vezes comercialmente, né? Tipo, usei mais JavaScript no mercado de trabalho do que PHP, apesar de ter usado bastante. E é isso aí, acho que vale a pena, tá? Acho que vai aprender o basiquinho. Vou, vou... Talvez o que eu fale aqui não esteja 100% granular, mas é o suficiente para tu poder entender, certo? Para tu poder sair do zero. Cara, tu tem um computador, certo? Windows, vamos lá. Tu tem um computador. Tu tem que entender, tu já deve ter pensado sobre isso, que todo arquivo ele tem uma extensão. Se não for uma pasta, ele é um arquivo. E se ele é um arquivo, ele tem uma extensão. Tá? Ele tem um codeczinho ali, um ponto alguma coisa. Acho que tu também já sabe que se tu tem um ponto, ó, um arquivo de texto, meu txt, a extensão desse arquivo ele é .txt, porque ele é um arquivo de fonte text, né? Quando tu deu um novo ali, tu criou um novo arquivo de texto. Esse arquivo de texto, tá? Ele não só o arquivo de texto, mas todo arquivo na máquina, ele é interpretado, ele é como assim interpretado? Ele é consumido por alguém, tá? Digamos, tu escreveu TXT, tu tem o aplicativo que lê TXT, que interpreta o que está escrito dentro de um arquivo TXT. Porque, na verdade, mesmo que tu esteja falando de um vídeo, de um jogo, seja lá o que for, uma tabela no Excel, tudo é binário, tudo é texto, né? É uma pilha de transformações em cima da informação. E tu tem interpretadores de diversos níveis dessa informação, tá? No TXT a gente tem interpretadores prontos. O interpretador mais comum aqui, ó, abre com. O meu está setado para esse programa aqui, Visual Studio Code. Mas o padrão é o Notepad, né? O bloco de notas. Tá? Se tu não tem o Notepad aí, aliás, o VS Code, eu te sugiro instalar, tá? Instala aí, dá um Google aí que tu vai aprender como é que instala o VS Code, não é difícil, certo? E então, como tu sabe que todo arquivo ele é interpretado por algum interpretador, algum executor, o que a gente vai começar? A gente vai começar já por programação, porque qual é o nosso objetivo? Aprender programação, o básico de programação para sair do zero. Tá? Eu, no meu computador, ó, eu tenho aqui no meu disco C, dentro da minha pasta de documentos, eu tenho os meus projetos, tá? Aqui tem uma lista de projetos que eu estou mexendo atualmente. Não sei se, talvez, se tu tá numa aula tão introdutória assim, talvez tu não tenha experiência com terminal, tu não tenha experiência com editor de texto, tipo Visual Studio Code, que eu te recomendei agora. Mas o que a gente vai fazer? Tu vai escolher uma pasta do teu PC, não precisa ser nesse mesmo diretório que o meu aqui, tá? Não precisa ser aqui. Claro, vai ser o seu usuário ali. Mas o que tu vai fazer?
Já com a IDE, que é o Visual Studio Code, né? IDE, Integrated Developer Experience, se eu não estou enganado. Environment, aliás. Tu vai criar um arquivo nesse diretório que tu escolheu aí para guardar os teus projetos. Talvez tu use ele por muitos anos, que nem eu, esse projeto que faz muito tempo que eu tenho, esse diretório projetos aqui. Aí vai estar vazio, né? Vou fazer aqui, ó, nova pasta, papapá. Vou abrir a nova pasta, novo arquivo, tá? Esse arquivo, para tu poder criar ele, o que tu vai fazer? Aqui no meu ele não está mostrando a extensão dos arquivos. E é uma opção por aqui, eu posso... Deixa eu ver, modo de exibição... Expandir até a pasta... Sempre mostrar ícones... Mostrar arquivos, pastas, não... Exibir o caminho completo... Será que isso aqui é bom? Ah, ali, né? Tá. Ó, eu não tô achando, acho que no outro Windows era mais fácil de achar. Tá? Aqui quando tu cria novo, tu pode... Tu não tem a opção de simplesmente criar um arquivo, entendeu? Um arquivo sem extensão que tu define a extensão na criação. Para isso, o que tu vai fazer? Aí tu vai usar um terminal, tá? Um terminal. O que é um terminal? O terminal é uma janela, tá? Já deve ter visto aí o Commander, o CMD. Esse aqui é o Commander, tem o CMD, tem o PowerShell, tem a carambola, tem o terminal do Linux, tem um monte de coisa. O que tu vai fazer? Ó, eu tô no Windows 11, tá? Cheguei na minha pasta, que fui abrindo pasta, tô na pasta que eu quero meu arquivo. Aqui em cima, onde tem ó, tu vai clicar aqui, ó, na parte em branco, ó, e ele vai mostrar o path desse diretório, tá? Copia, Ctrl C, né? Só de tu clicar aqui ele já seleciona, Ctrl C, tá com o terminal aberto, provavelmente, ó, o teu terminal, o que que é? O terminal é uma janelinha que ela sempre inicia na tua área de trabalho, digamos, a área do teu usuário dentro do sistema operacional, que é o Windows, nesse caso. Então, o que tu vai fazer? Existe um comando chamado cd, tá? Aí tu usa o comando cd, dá um espacinho e passa um parâmetro que fala uma informação pro cd, tá ligado? cd, oi. Então, o cd vai atuar em cima do oi. O que é esse parâmetro? Esse parâmetro é um caminho dentro do PC, ou seja, uma pasta, um diretório. E é um caminho a partir da onde? A partir do teu disco rígido lá. Eu tenho dois, ó. Eu posso passar tanto caminhos a partir do meu D, quanto caminhos a partir do meu C. O terminal está instalado no C, que é onde está o Windows. Porém, ele consegue enxergar o que está fora do próprio disco, tá? Que é o D. Ó, se eu der o CDD, ele vai conseguir chegar no D. Era para ele ter conseguido chegar, ele não foi. Vamos ver. Vou pegar qualquer pasta aqui no D. Mídia. CD. Ó, viu? Então, nesse caso, ele não consegue. Beleza. Agora eu vou voltar ali nos meus projetos aqui, que era a pasta que você vai usar aí no seu PC, entendeu? Copiei, CD, espacinho, Ctrl V. Ó, caí lá na pasta lá, ó. Já mudou aqui, ó. Eu tô dentro de projetos, tá? Existe o comando que é o ls. O ls é o list, tá? O list vai fazer o quê? É a mesma coisa que está acontecendo aqui no explorador de arquivos, né? Na listagem das pastas. Tu vai ver tudo que está aqui, né? Ó, o DualSense está aqui. Ó, o Kiro não apareceu por quê? Porque essa pasta aqui é de uma IDE, que não é VS Code. Ela não é, ela é uma pasta oculta, né? Se você já mexer um pouco no Windows, você sabe que tem a opção de criar pastas ocultas. Aí, quero ver tudo. Aí agora eu passo um parâmetro ali, tá? Acho que nem precisa do só o menos A, ó. O menos A vai te mostrar o Kiro aqui, entendeu? Então, se tu quer ver o que tem dentro de uma pasta, através do terminal, ls-a, tu vê tudo que tá lá dentro, tá? Ah, o que é o ponto, o que é o ponto? O ponto sempre se refere, ó, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó.
ls ponto. O ponto se refere ao teu diretório atual no terminal, tá? É a pastinha que tu está agora. O cd é a mesma coisa que change directory, né? Mudar de diretório. Então, a gente sabe que aqui tem nossa pasta com projetos, né? Vou botar aqui do lado, botar o terminal aqui. Vou limpar a tela, comando SLS ou clear ou Ctrl L. Ctrl L para mim é mais rápido, SLS funciona, funciona. Funciona porque eu estou no Commander, talvez no PowerShell e no CMD não existam esses comandos. Aí tu vai ter que criar alias, mas não é o momento. Beleza, tu deu CD no diretório que tu queria, tá? Se tu clicar para cima, tu vê teu histórico de comandos aqui. Aí o que tu vai fazer? Tu vai usar outro comando. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é criar um arquivo que vai ser na linguagem JavaScript, porque o nosso objetivo aqui é tu que está assistindo criar o teu primeiro script, tá? Eu vou começar bem básico, tu vai criar alguma coisinha, tá? Então a gente precisa de um TXT? Não. A gente precisa de um MP4? Também não. A gente vai criar em cima de uma linguagem de programação chamada JavaScript. Então, desculpa que está chovendo aqui. A gente vai criar o quê? A gente vai criar um arquivo JavaScript, né? Então, meu primeiro JavaScript .js em vez de .txt, .mp4, .docx, .js. Só que esse aqui é o nome do arquivo, certo? Então, assim como a gente usou o comando cd, a gente vai usar outro comando. A gente vai usar touch, tá? O touch, ele cria um arquivo, certo? Se tu observar aqui na lateral esquerda, onde tem a lista dos diretórios, tu vai ver que aqui embaixo de variáveis, deixa eu ver, meu primeiro arquivo, em cima do palíndromo aqui, eu acho, vai aparecer só, peraí. Bom, aqui quando tu der o comando touch, meu primeiro javascript.js, tu vai ver que ele vai criar aqui na lateral esquerda, ó, o arquivo meu primeiro JavaScript. Ó, tá ali, ó. Criou o primeiro arquivo, né? Tá em ordem alfabética aqui, ó. Meu primeiro JavaScript, tá? Beleza. Agora, a gente vai editar esse arquivo JavaScript, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como eu te pedi agora há pouco, para tu baixar o Visual Studio Code, que é um aplicativo de Windows, de outras plataformas também, muito simples, é uma IDE, é um lugar para editar textos, tá? Ele não é uma IDE, mas isso também é outro assunto. Ele se torna uma IDE, porque ele tem um monte de recursos. Isso tu vai pegar na manha. Saiba, inclusive, que a área de programação ela é cheia de nuances, cheia de detalhezinhos, coisinhas, e daqui a pouco tu vai estar entrando em peripécias assim que tu vai dizer, nossa, é muita coisa, é muita coisa. E de fato e tu teoricamente vai ter que saber tudo isso. É o mínimo possível de cada coisa, tá? Mas tu já instalou o Visual Studio Code, acabou de dar um touch no teu primeiro script, tu vai abrir o Visual Studio Code. Ó, tem um arquivo já. Ele abre assim, tá? Talvez ele abra alguma janelinha na lateral aqui dos dois lados. Como é que ele funciona? Esse campo do meio aqui, onde tem o símbolo do VS Code aqui, é onde tu abre arquivos, tá? Aí o que acontece? Ele tem os botões laterais, ele tem um monte de botões, mas os que importam aqui, os que realmente tu vai usar, pelo menos hoje, agora nessa aula, é o principal aqui, é o explorador de arquivos. O que ele é? Ele é um explorador de arquivos tal qual esse explorador do Windows, certo? Então, tal qual o LS faz, né? Ele vai te listar arquivos. Só que por que ele não está listando ainda? Porque a gente só abriu ele, entendeu? A gente não vinculou ele a nenhum diretório ainda, né? Folder, pasta, diretório. Então, agora que a gente abriu, a gente dá um open folder aqui. Ah, mas vou ter que navegar aqui. Cara, tu já deixou aberto lá? Ou tá no terminal? Tu que escolhe, ó. Copia aqui, ó. Pá. Ctrl C. Chega aqui. Cola aqui, ó. Tá na pasta. Nem clica em nenhuma. Select folder e vai abrir a tua pasta de projetos.
Ó, ele vai abrir o chat, que tu minimiza o chat, que isso aqui é IA integrada, tá? Não precisa dela agora. Aí tu vai chegar aqui, ó, meu primeiro JavaScript. Aqui tem um monte de coisa, porque é a minha parte de projetos. Mas agora que tu já abriu o teu arquivo, pode encostar aqui, ó. E finalmente a gente tá com o nosso primeiro script aberto. Tá? Regra básica. A gente está numa aula introdutória. Tu vai aprender a criar um script, tá? O script tem uma entrada, uma saída, certo? Se isso aqui aparecer, tu não precisa ler agora, porque tu tá numa aula introdutória, tá? O que eu te aconselho, ó? Arrasta a tela, ó, e bota pro lado e deixa o terminal aberto aqui, ó. Tá. E agora vem uma parte muito importante. Pausa para hidratação. Como é tua primeira vez, hipoteticamente, criando teu primeiro script, sei lá, tu nunca programou na vida, muito menos JavaScript, tu talvez não tenha um recurso fundamental que seja o Notepad do JavaScript. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu criei um TXT, eu falei que quem abre quem abre o TXT é o Notepad ou o VS Code que eu tinha configurado previamente ali. No caso do JavaScript, quem abre o JavaScript, quem executa o JavaScript, quem interpreta, é o Node. Tá? É o Node. Existem outros interpretadores de JavaScript, existe o Bun, existe o Deno, provavelmente devem existir outros. Mas hoje a gente está falando do Node, que para te começar é fundamental. O Node ele é um runtimer, tá? Ele executa código JavaScript, ele traz funcionalidades ao JavaScript, porque o JavaScript também é uma linguagem que ela roda. Aqui a gente já vai entrar num tópico interessante que é front-end e back-end. O JavaScript roda no front e no back-end. Tá? Apesar de que front-end e back-end são conceitos modernos, são arquiteturas, são modelos de software, de como tu modela o teu software para entregar, para manutenir ele, para deixar ele flexível de manutenção, para conseguir designar tarefas, mas para não se estender, o Notepad que tu vai usar para o executor de JavaScript que tu vai usar aqui se chama Node. Node, né? Node.js. Eu não vou te ensinar a instalar o Node, mas existem inúmeras maneiras de tu rodar Node, tá? E da maneira que eu estou fazendo aqui agora, é simples. Na verdade, se tu tá no Windows, é mais simples ainda. Tu vai ter ali um wizard ali, tá? Tu vai escolher a versão do Node. Para essa aula introdutória, não importa a versão, tu deveria pegar LTS, tá? Que é a Least Stable... É a última estável, tá? É isso que importa, é a última estável, Last Stable. A versão mais moderna e mais atualizada, tá? E beleza, tu seguiu os passos, aí tu seguiu o passo a passo para instalar o Node. Tu provavelmente vai descobrir que para tu verificar se está instalado, tu precisa chegar no terminal, tá? Se tu instalou e o terminal está aberto, abre e fecha o terminal de novo, às vezes é isso. Tu vai digitar a palavra Node e aí tu bota uma flag, tá? Tipo um parâmetro, -v, ícone, hífen V. O que ele faz? Ele vai encontrar a palavra reservada Node no teu Windows, no teu sistema operacional, vai ver que tem um programa vinculado a ela e vai, através dessa palavra aqui, executar esse programa, tá? Quando tu instalar com o Wizard aí, ele vai fazer toda essa configuração para ti, tá? Beleza. Agora que tu tem o Node instalado, para tu validar ele, tu bota a versão dele aqui e tu vai ver que tem o Node instalado. Agora tu tem literalmente tudo que tu precisa para executar teu primeiro código JavaScript.
demora um pouco, não é bem assim, as coisas são devagar, né? Programação é isso, programação é bem devagar, é bem técnica, tu tem que pensar bem no que tu tá fazendo, tá? Tu não pode fazer cagadinhas, não faz parte da rotina de um dev, não deveria. Acontece, acontece, mas tem que evitar ao máximo porque algumas cagadas são irreversíveis, tá? Principalmente em programação, algumas cagadas não voltam atrás e podem trazer problemas seríssimos, não só para ti, mas para tua empresa, a empresa que tu trabalha. Finalmente, a gente vai codar JavaScript, tá? Para tu codar JavaScript, sair do zero, tu tem que entender que JavaScript se trata de execução de texto em inglês, tá? De uma maneira bem babaca de se dizer. Tipo assim, o que eu quero dizer? JavaScript tu escreve em inglês, tá? Tu tem palavras da linguagem que são em inglês. Na verdade, a maioria são, todas são. Só que tu tem conceitos matemáticos junto, tu tem existe um termo correto, uma linguagem de programação ela é um complexo de matemática, linguagem textual, tá? Operações lógicas, certo? Tu vai é mais sobre lógica e com lógica tu tem que definir a lógica através de uma linguagem, né? O inglês e o JavaScript. Então, cara, basicamente eu vou te passar agora do absoluto zero, como eu entendo a linguagem, tá? O que eu acho que é o ponto zero de uma linguagem de programação, nesse caso JavaScript, que são as variáveis, tá? Por quê? Porque tudo gira em torno de variáveis, tá? Quando tu estiver lá no teu emprego, trabalhando, tu vai entender que tudo é sobre manipulação de variável, tá? Essas variáveis, de onde elas, o que elas são, de onde elas nascem, como elas surgem, qual a importância delas, como elas se comportam, tá? Então, variável. O que é uma variável? A variável ela é um espaço de memória, tá? Um espaço de memória da tua máquina, tá? Mais especificamente da memória RAM, que tu guarda informação. Tá? Tu guarda informação ali. E tu pode acessar essa informação posteriormente, tá? Variáveis existem tipos, tá? Eu vou te passar aqui os 5 tipos mais comuns e existem bem mais que 5, tá? Algumas linguagens diferem, algumas chamam certos tipos de outros nomes, mas você entendendo essas 5, você já está bem, você já está avançado, não, mas você já consegue fazer muita coisa, é isso que eu quero dizer, tá? Então a gente entendeu que variável é um lugar que a gente guarda uma informação, tá? A gente guarda uma informação. Aí existem os tipos de variável, ou seja, são os tipos de informações que você pode guardar ali dentro, tá? A gente tem, ó, tá no teu, abriu, ó, clicou aqui, abriu o teu arquivo JavaScript, ó. Essa bolinha, aí ele abre uma janela. Se essa bolinha estiver mostrando aqui, essa bolinha redonda, é porque tu fez modificações no arquivo, entendeu? Tá. Aí como é que salva isso? Ctrl S, tá? No teclado aí, Ctrl S. Ó, sumiu a bolinha. Apaguei, voltou a bolinha, Ctrl S, sumiu a bolinha. Beleza. Aí o VS Code, aliás, o JavaScript, ele te permite escrever no JavaScript coisas que não vão ser lidas pelo interpretador, entendeu? Pelo Node. O Node vai passar por cima de certas linhas de código. Essas coisas são os comentários, tem em todas as linguagens. E existem maneiras de se fazer comentários em JavaScript, tá? Primeiro tu digita uma barra, aí tu bota um asterisco, aí tu bota outro asterisco e dá Enter. Tudo que estiver aqui dentro deste trecho não será executado, dá um Enter, pelo Node.js. Legal? Tá, agora que você já sabe, eu vou apagar. Pode deixar anotado aí no teu. Vamos lá, variáveis, tipos.
é bem simples, de certo ponto de vista. O primeiro tipo, que é o mais simples, são os números, tá? Number, certo? O que é o number? Exemplo. 0 é um number, 1 é um number, 50, 100,99, 1 milhão, deu 1 milhão, 1 milhão. Tudo são números, certo? Diferente de outras linguagens, o JavaScript considera tudo number, tá? Em outras linguagens, números com vírgula, nesse caso a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, tá? Números com vírgula, números negativos. Os negativos eu tenho as minhas dúvidas. Faz tempo que eu não uso números negativos. Números com vírgula, números inteiros. Principalmente quando tu chegar em banco de dados, tu vai ver que a tipagem é mais granular ainda. O JavaScript considera tudo número, tá? Isso torna a linguagem, não só isso, né? Mas isso já dá o ar de que a linguagem é um pouco genericona, mas ela é feita para ter um aprendizado rápido e tu focar geralmente no que interessa, digamos assim, né? Uma coisa não tão granular. Mas é isso. Number. Tu também tem o segundo tipo. O segundo tipo aqui a gente está falando de strings, tá? O que é uma string? Strings são palavras, tá? Oi, bom dia, tudo bem? Tá. São palavras, tá? Tu pode até ter números, certo? Mas aí vai ser definido na forma como tu escreve, como tu define o valor ali. A hora que a gente declarar essas variáveis, escrever elas, criar elas, vocês vão entender melhor. A gente tem boolean, verdadeiro e falso. True, falso. Não tem outra coisa. Verdadeiro e falso. E a gente tem um tipo mais complexo aqui. A gente tem um cara chamado object. O object, ele é uma estrutura, uma variável que ele é como se ele agrupasse várias variáveis dentro dele. Tá. Eu vou escrever aqui de uma forma. O Node reconhece ele quando tu usa essas chaves. Tudo que está dentro de chaves tende a ser um objeto. Claro, funções usam chaves, mas a gente ainda não chegou em funções. Então vai ser da maneira como tu escreve que o Node vai entender se é objeto ou função. Então, se tu dizer aqui, ó, que dentro dessas chaves tu tem essas chaves, vamos lá, elas representam uma pessoa. Tu tem nome, fulano, idade 25. Aqui é um objeto. Tu acabou de escrever um objeto que representa uma pessoa. Tá? Então, é simples. Mas e se eu quiser ter documentos? Nome fulano, idade 25, documento. Aliás, documento não. Vou botar aqui, ó. Cachorro. Só que o cachorro dele também tem um nome. O nome do cachorro dele é Rex. E ele tem uma idade? O cachorro tem uma idade. A idade do Rex é 5, 6. Então tu vê que tu tem um objeto, tu tem o objeto, ele tem 3 variáveis dentro dele. O objeto de fora, né? O objeto pessoa, a nome, a idade e a cachorro. E a cachorro, por sua vez, também é um objeto
que tem nome e tem idade. E vai que ele tem um cachorro também. Depende de como tu vai escrever isso, entendeu? É bem flexível, é uma variável bem flexível. E o último tipo de variável mais comum são os arrays, tá? Os vetores. O vetor é simples, o vetor nada é tão simples assim. O vetor ele é o agrupamento de variáveis, de outras variáveis. Então, tu pode ter um agrupamento de number, string, boolean, object, outro array. Tu pode ter. São várias instâncias de variáveis dentro de uma variável. O array, tu não usa chaves, mas tu usa colchetes. Tá? Usa colchetes e tudo que estiver dentro de colchetes é um array. E aí eu desconheço outro bloco de código que use colchetes também, acho que só o array. Então, supondo que tu tem um array de números, tu vai ter aqui 150, 250, 300 e 4.000. Isso aqui é uma variável, tá? É um array com 3 valores dentro. Tá? Diferente aqui... não é que, no caso do objeto, nome, idade, cachorro sejam variáveis também. Elas se comportam como variáveis porque tu aloca espaço para elas. Mas essas aqui são as variáveis e no caso do object, aqui são os atributos desse object e aqui são os valores deste array. Opa, escrevi array errado. Tá. Então a gente já sabe os tipos de variáveis. Bacana, né? Agora o que a gente pode fazer? A gente pode aprender como... A gente só usou comentário, né? A gente só escreveu comentário, só esboço ali. Acho que agora a gente já pode tentar escrever de fato uma variável em JavaScript, né? Já está na hora, né? Quase 30 minutos de vídeo, mais de 30 minutos. Então vamos começar a scriptar aqui, né, mano? Vamos começar desse lugar. Acho que o fundamental é a gente entender como é que se cria variáveis, a gente entendeu os tipos e agora a gente entender como criam esses tipos. Tá? Acho que a gente pode começar criando um number, tá? Bem simples, na linguagem JavaScript já puramente. Existem variáveis, né? Maneiras de declaração. A gente tem palavras reservadas, tá? Assim como number, string, boolean, object e arrays são palavras reservadas da linguagem. A gente tem 3 palavras, tá? A gente tem o let, a gente tem o var e a gente tem o const. Tá? O let, ele significa, do inglês, permita, né? Permita que o quê? Que uma variável seja declarada. Tá? Então, como todas elas declaram variáveis e funciona da seguinte maneira, tu escreve o termo let, var ou const, dá um espacinho e diz o nome da variável. Não o tipo, o nome. Tá? Let meu nome. Tá? Var meu nome, const meu nome. Então, tu consegue escrever tu consegue declarar essa variável de 3 maneiras diferentes, lá no let, var ou const. Por regras, se tu declarou uma vez a variável meu nome, tu não consegue redeclará-la. Tu consegue modificá-la ou enxergá-la, consumi-la. Mas criar novamente, ou seja, usar a palavra reservada let, var e const antes, sendo que tu já usou alguma delas uma vez, tu não pode, vai quebrar o código, não vai funcionar. Então tu chegou aqui, let meu nome, tu criou, tá? Vou dar uma dicasinha, ó. Quer escrever nome de variáveis ou de funções, que daqui a pouco vocês vão ver, com nome, mais de um nome, tá? Em vez de pessoa, escrever essa pessoa, a boa prática é tu usar uma estratégia de nomenclatura ali, ó, que sempre que trocou de palavra, tu não precisa dar um espaço, porque se tu dar um espaço é como se tu estivesse declarando 2 variáveis. Quando tu trocar de palavra, ou tu usa um hífen,
ou tu usa uma letra maiúscula, tá? Ou tu usa underline. No JavaScript é bem famoso underline e letra maiúscula, tá? Eu prefiro letra maiúscula. Então, meu nome ficaria meu nome, né? O nome maiúsculo. Aí, beleza, tu declarou let meu nome. Se tu fizer isso aqui só, o JavaScript já vai entender que tu declarou uma variável, tá? Porém, se tu não atribuir um valor logo de início, ele vai alocar memória demais, porque ele vai ficar assim, tá, mas qual é o tipo dessa variável? É número, é string, é um array, eu não sei, eu vou alocar um tanto de memória a mais aqui, porque tu deve imaginar que se tu quer um array, ele é um pouquinho mais complexo do que tu quer um booleano. O booleano só recebe dois valores, entendeu? True, false. Enquanto o array pode ser infinito, pode ser 1 milhão de itens dentro do array, entendeu? Ele vai alocar de maneira indeterminada, de maneira flexível, dinâmica, não estática. Então, a boa prática é tu dizer o quê? Meu nome, declarou ali, usou let, bota um sinal de igual. Tá? Esse sinal de igual está dizendo que meu nome, let meu nome, vai receber alguma coisa. Tá? Aí tu quer declarar uma string, né? Eu falei que a gente declarar um número, mas vamos declarar uma string aqui, meu nome. O meu nome é Mikael. Tá? Por que assim tá certo, mas não tá certo ainda? Porque strings precisam sempre estar dentro de aspas. Tá? Ó, isso aqui funcionaria. Isso aqui não, mas isso aqui sim. Tu pode usar tanto as aspas simples quanto as aspas craseadas. Né? Tu pode usar uma crase de cada lado. Cada uma tem um use case, né? Um caso de uso. Mas vamos usar aspas simples para aspas duplas porque é a mais comum, certo? Vamos começar por ela. Beleza? Então aqui a gente criou uma variável meu nome, Mikael. Vamos testar, mano? Vamos testar se está funcionando? Vou já apresentar um comando aqui que vai ser muito utilizado para sempre na tua vida, que é o log. Tá? O log. O que é o log? O log, ele é um cara que loga para ti. Ele te cospe mensagem. Ele imprime. Ele é tipo um print. Ele imprime, ó. Ele imprime, tipo uma impressora. Só que assim, a gente está falando do ambiente computacional. Então, tu não loga num hardware externo, tu loga numa uma interface, tá? Que a gente vai usar o quê? Como é que se dá isso? Tu tá no terminal aqui, a gente sabe que o Node é responsável por executar o script, o JavaScript. Então, se tu falar no JavaScript que eu quero logar algo, que eu quero mostrar algo, o resultado da execução desse JavaScript através do Node, o output, porque tu tá dando um input, ó, interprete esse arquivo aqui, ó, abre esse arquivo, execute esse arquivo. Às vezes a execução, o que acontece quando tu executa um vídeo? O vídeo abre no software, né? Então aqui tu tá pedindo log, ó, mostre, ó, log oi, entendeu? Uma string, ó, aspas duplas, ó, oi, tudo bom. Só que esse log pertence a um cara chamado terminal, a um cara chamado console. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no como é que se dá isso, mas tu vai digitar console, que é uma palavra também reservada da linguagem JavaScript, e ela é um objeto, tá? E aí tu quer acessar, tu não quer criar. O console já existe no JavaScript, tu não tá criando ele, tu tá acessando ele. Só que tu não acessa ele inteiro, tu acessa só a função log. E como é que tu diz para um objeto que a gente já criou aqui em cima que tu quer acessar determinado variável? Não, atributo dele. Tu usa o ponto, tá? E aí diz o nome do atributo que tu quer acessar. Esse caso é o log, tá? Porque a função, ou seja, o log é uma função, é um método. Função e método é bem parecido. É uma função que recebe um parâmetro, tá?
E o que ela faz? Ela na saída, na execução do teu arquivo, ela vai cuspir uma informação para fora, digamos. Eu estou sendo bem simples aqui, tá? Só para a gente ter uma introdução. Ou seja, console log e aí funções a gente não chegou ainda, mas saiba que dentro de objetos tu não precisa ter só variáveis, tu pode ter funções, tá? Funções, variáveis e funções são o básico de toda linguagem de programação. Existem classes, existem outras coisas, existem funções funções nativas, existem bibliotecas, mas variáveis e funções tu faz muita coisa, tá? No console, tu tá acessando a função log do objeto console, tá? É uma variável console do tipo console, e tu tá executando ela. Se tu só escrever isso aqui, tu tá referenciando ela. Mas se tu executar ela, entendeu? Com parênteses, tu vai poder ter um retorno aqui, ó, tá? Isso aqui retorna alguma informação. Então, o que a gente está fazendo? Eu vou escrever aqui, oi, tudo bem? Tá? Muita gente escreve hello world. Oi, tudo bem? Vou salvar o arquivo. Vou chegar aqui no Node. Tá? Já escrevi Node. Como é que é o nome? Meu primeiro JavaScript, né? Vou escrever Node, espacinho, meu primeiro JavaScript. Ponto JavaScript. Oi, tudo bem? Teve um output. Foi logado um output. Certo? Então, é isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente estava aprendendo a declarar variável, né? Em vez de a gente escrever oi, tudo bem? A gente vai copiar isso aqui que a gente escreveu aqui. Copia e cola aqui. Ó, já mudou assim o highlight aqui, né? Já está colorido. Em vez de a gente escrever uma string pura, a gente vai botar o nome de uma variável que é uma string. Nesse caso, meu nome. Meu nome. Opa. Meu nome. Eu não preciso escrever a string direto no parâmetro aqui, entendeu? Não preciso alimentar a função log do objeto console com uma string pura. Eu posso parametrizar a minha variável. E o output vai ser... Vou limpar a tela, clear. Não, nem vou limpar para ficar ali, ó. Vou clicar para cima, que é o último comando que eu usei no terminal. Vou dar enter. Mikael, de fato, a gente trocou a saída do terminal, do console, do log. Tá? Tanto que se eu escrever oi, tudo bem, e executar pela uma terceira vez, já volta a ser a primeira string. Ó, e eu não estou passando ela aqui, eu estou passando ela, só estou modificando o valor da variável. Tá? Ah, aquilo que eu falei, que eu quero, ó, já deu uma, ó, já apitou aqui, ó. Declarei 2 vezes a variável. Ó o tamanho do problema. Tá? Mas o que acontece se eu tirar o let? Deixar só assim, ó. Virou Mikael. Por quê? Porque let é declaração. Eu criei a variável meu nome, tanto que ela não existe aqui. Agora, eu consigo acessar ela e sobrescrever ela. Eu consigo acessar ela aqui, eu consigo acessar ela aqui e atribuir um novo valor. Da mesma forma que eu atribuo primeiramente, eu vou atribuir novamente. Só que o que acontece se eu apagar a declaração dela? Essa variável nunca foi declarada. Tá? Salvei. Vai dar outro erro. Desculpe, o JavaScript é uma loucura, tá? No caso do JavaScript, ele consegue internamente criar... aqui é como se estivesse dizendo let, tá? Aqui, de fato, é como se ele criasse... Acho que esse aqui é o var, inclusive. Se tu não escreve em outras linguagens, tu não consegue fazer isso, tá? Em PHP, tu não vai conseguir fazer isso. E... talvez em PHP sim, mas eu aposto contigo que em inúmeras linguagens tu não vai conseguir ter esse comportamento aqui. JavaScript é uma exceção. Tá? E até por isso que muita gente não gosta de JavaScript.
entre outros fatores. Certo? Cafezinho e água gelada. Vai precisar muito. Então tá. A gente já usou o log do console, a gente já declarou uma variável, sobrescreveu a variável, né? Tentou declarar 2 vezes a mesma variável e não conseguiu. Agora a gente vai descer aqui para o var e para o const, que são as outras maneiras de declaração. Não foge disso aqui, tá? O meu nome aqui eu vou deixar como Mikael. Aqui eu estou dando log no meu nome. Agora a gente vai falar de var. A grande diferença para var, eu vou duplicar esse código aqui, ó. Eu não posso fazer isso, ó. Eu acho que, se eu não me engano, eu não posso. Ó, meu nome já foi. Tá aqui o erro, ó. O erro parece horrível, parece absurdo, mas sem dúvida é uma das coisas que vocês vão ter que aprender a tipo, não tema o erro. O erro é seu amigo, entendeu? Você vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó, sintaxe erro, ó. Identificador meu nome já foi declarado. Por isso que eu falei que tem que ter em inglês, tem que ter básico em inglês. E aqui ele mostra toda a pilha de eventos que originou até chegar no último, ó. Só que assim, ó, esse aqui é o verdadeiro erro, ó, JS 2.22, ou seja, na linha 22, aqui ele diz, ó, meu nome, sintaxe erro. E aqui tem toda a stack trace, que fala. É difícil ler stack trace no primeiro momento, a parte mais difícil do log, e muitas vezes tu vai passar meio por cima da stack, mas tu tem que dar no mínimo uma olhada e ver se não tem uma dica ali da pilha de arquivos, tipo assim, um arquivo puxa o outro, né? Para esse JavaScript estar rodando, a gente tem inúmeras outras linguagens embaixo dele rodando ele, né? Para o Node estar rodando, etc. Para o Windows estar rodando, o Windows foi escrito numa linguagem de programação. Tá, mas beleza. Ó, a gente não pode redeclarar meu nome com var. A gente vai ter que mudar aqui, se a gente quer usar var agora, a gente tem que dizer minha idade. Ó. Aí, diferente, aí a gente já vai abordar number lá. O number, ele não precisa estar entre aspas. Tá? Ele pode estar, isso aqui vai funcionar. Tá? Isso aqui vai funcionar, deixa eu mudar aqui também. Ó, Mikael 1, 2, 3, não teve erros. Tá? Eu declarei 2 variáveis, 2 strings, só que quando a gente quer declarar números, certo? A gente não usa string. Tu pode escrever um número dentro de uma string, mas daí ele vai considerar uma string, não um número. Se tu quiser fazer uma operação matemática ali, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir dividir uma string por 2. Agora um número tu consegue dividir por 2. Se eu botar 14, minha idade, aliás, 28, né? Ó, chego até a mudar a cor ali no terminal. Muda a cor na ideia também. Ó, e aqui tu consegue dividir por 2, ó. Consegue fazer, ó, 14, entendeu? Tu tem barra 2, né? Operações, pode multiplicar por 2, pode subtrair, pode, entendeu? As 4 operações básicas estão aqui, entre outras operações, inclusive. Acho que pode elevar por 2, aí vai dar um... Eu não fui tão a fundo na parte matemática, nesses operadores matemáticos, não é uma coisa simples, tu pode ali, se tu estudar, tu vai aprender, tá? Faz tempo que eu não uso essas coisas. Então a minha idade está aqui, a gente declarou, tá? 2 variáveis, uma string e um number. O grande diferencial entre let e var é que, na verdade, não tem. O let e o var se comportam muito parecido. Eles atuam... quando a gente chegar na parte das funções, a gente vai conseguir ver mais explicitamente o gap entre eles, a diferença entre eles. E a diferença está no escopo, tá? Se tu cria uma variável com let, tu enxerga ela dentro somente do escopo atual. O que é o escopo? O escopo da função. Tudo é uma função, se tu parar para pensar. Isso aqui é uma execução, isso aqui é uma função sendo executada, de certo modo.
Dá para ir muito a fundo, eu posso até estar errado em algumas coisas aqui, mas o scope, uma função, eu vou escrever uma function aqui, ó, function, palavra reservada, nome da minha função, digo o que ela, abro parênteses e digo o que ela recebe, o que essa função recebe, entendeu? Porque a função ela é um pedaço de código igual esse aqui que está aqui, solto, só que ela não é executada. Ela só é executada sob demanda. Tu que escolhe a hora que tu quer executar esse código. E aí, por exemplo, se eu declarar uma variável aqui dentro, ó, meu sobrenome, putz, criado, meu sobrenome, Knop, tá? Eu declarei essa variável aqui dentro da função. Não é como se eu tivesse declarado na raiz aqui, ó. Tá? Essa variável só existe da linha 26 à linha 28, ó. Essas três linhas aqui, na verdade, da 25 a 29. Só existe aqui dentro. Eu não consigo pegar o console log e mostrar meu sobrenome. Ó. Referência, erro de referência. O sobrenome não foi definido. Agora, se eu colocar aqui dentro, e aí vai ter um lance muito interessante aqui, ó, ele continua dando erro. Ó. Eu vou apagar essa, vou comentar, tá com Ctrl, ponto e vírgula, tu consegue ocultar a linha, transformar ela num comentário. O erro vai sair daqui, ó, ficou só os dois consoles. Ah, mas por que esse aqui não mostrou ainda? Por quê? Porque eu não invoquei a função. Como eu disse, ela só é executada sob demanda. Então, depois que eu declarei ela aqui, eu posso chamar ela. Eu não chamei log e informei meu nome como parâmetro. Então, essa aqui nem precisa de parâmetro. Nome da minha função. Eu só executo, entendeu? Ah, mas por que não tem console antes? Por quê? Porque essa função, ela não pertence ao objeto console. Ela pertence à raiz do meu projeto, à raiz do meu script, entendeu? Ela não é um método, ela é uma função. O método é uma função que está contida dentro de um objeto, enquanto função é só uma função declarada na folha, entendeu? Na folha do script, entendeu? Agora sim, agora eu vou ter acesso ao meu sobrenome lá, aqui no Op, entendeu? Bacana, né? Beleza, vamos apagar essa parte aqui. Finalmente a gente chegou no const, tá? Uma constante, certo? O que é uma diferença de uma constante para uma variável? A variável é variável, let e var de variável. O que é uma constante? Ela é imutável, tá? Constante, meu CPF, ó, mudou até a cor ali, meu CPF não muda, tá? Tem esse grande lance. Constantes não aceitam qualquer tipo de variável dentro, tá? Geralmente é utilizado para string, tu pode utilizar para array e objeto. Mas number e... deixa eu só ter certeza. True. Ó, number não é permitido. Tava escrito ali no highlight, ali, no erro ali. Tá, esse vídeo vai ficar com 1 hora, mas é o suficiente para tu sair do zero, para tu entender como são variáveis. Eu posso continuar explicando mais, vamos só finalizar aqui as constantes e mostrar a real diferença entre let, var e const, né? O que difere uma da outra? Como eu disse, let e var, tu viu que a gente declarou let dentro da função e a gente não conseguiu acessar ela do lado de fora. Se eu não estou enganado, a var funciona da mesma maneira, ou a var ela se permite ser enxergada do lado de fora. Eu não me recordo agora, isso é algo que tu pode fazer aí no teu laboratório, né, no teu laboratório caseiro, experimenta, tá? Já te mostrei como é que faz, ali tu começa a experimentar. Programação é isso, é tentativa e erro, é loucurinha, tu quer experimentar, tu quer aprender coisa nova. Mas vamos finalizar aqui com a constante. O que é constante? A constante não muda de valor, não é uma variável, ela não muda de valor, tá? Ó, se eu der o console log no meu CPF, vou apagar aqui. Opa, tem que salvar o arquivo, né? Tá ali. Mostrou. É uma string, ó. Não tá amarelinha, é uma string. O que acontece? Qual o grande gap fora o escopo? Que é o que eu falei de ser visualizado do lado de fora da função que ela foi declarada, a variável em si. Se tu chegar aqui, ó. Se tu clicar no Alt e clicar no mouse, ó, tu seleciona múltiplas linhas, ó.
Aí o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, vou clicar aqui e dar um Enter. Ó, outro Enter, volto para cima. Só um minuto, pera aí. Então, só finalizando aqui, deixa eu dar um corte. A grande diferença entre o LED e o varioconst é que a capacidade de modificação delas posteriormente após declaração, né? O meu nome ali. Ó. Se tu, que nem a gente fez antes, reatribuir um novo valor para um let, o nome virar Rickson, teoricamente vai funcionar, tá? Se a tua idade tu modificar e ela virar 35, também vai funcionar, porque ela é uma variável do tipo var, né? Meu nome é uma variável do tipo let. Tudo isso que vai funcionar, porque ainda são variáveis. Mas quando chega na constante, tu já declarou o valor da constante aqui. Tu não consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu não consegue atualizar este valor, entendeu? Então, só para validar, a gente vai executar aqui no terminal e a gente vai ver que vai explodir lá no final. Lá na parte da constante, tá? Vai quebrar lá no final. Ó, de fato, meu nome virou Rickson, minha idade virou 35. E a partir do último log, ó, na linha 30, aqui, ó, linha 30 é o meu CPF, a redeclaração, né? Tá aqui. Assignment to constant variable, ou seja, tu está sobrescrevendo uma variável que já foi declarada. Uma variável não, uma constante que já foi declarada. Certo? Então, essa é a diferença entre elas. Eu acho que como o vídeo introdutório tá bom até aqui, tá? Tu já aprendeu a mexer em variável, aprendeu a declarar os tipos de declaração, tipos de variável, como declarar, como consumir uma variável, né? Como modificar uma variável, como já viu até alguma coisa sobre função ali. Então, assim, ó, pro primeiro dia aí tu já consegue, né, no mínimo, sair do lugar, sair do zero, tá? E tem um universo infinito ainda pela frente. Tem muita coisa, tem outras linguagens. JavaScript, isso aqui é só o básico. Todas as linguagens têm esse básico, a maioria delas. Linguagens de programação todas têm. E é isso aí. Parabéns, tu chegou até aqui. Vamos pra cima. Obrigado por assistir. Deixa o like, tudo que tu puder fazer para agregar aí, para ajudar, tá? Então tá, até a próxima. Valeu!